E, conforme combinamos aqui, nós vamos começar com o professor Castilho. Castilho, que é secretário executivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura. Obrigado, senadora. Bom dia a todos. Eu queria saudar na figura da nossa anfitriã, a senadora Fátima Bezerra, também o senador Cristóvão Buarque, que são dois grandes defensores no Congresso Nacional da área do livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas, a todos os parlamentares aqui presentes e aqueles que sempre nos recebem no Congresso Nacional com muita boa vontade e muito ânimo na defesa da leitura. Queria saudar o ministro Juca Ferreira, o ministro Luiz Cláudio Costa, ministro interino da Educação, saudar também os colegas editores, livreiros, bibliotecários que estão aqui presentes, mediadores de leitura, autores. Enfim, nós temos realmente hoje uma audiência muito importante, bastante qualificada para essa discussão e para as outras que estamos empreendendo em todo o país em torno do Plano Nacional do Livro e Leitura. Essa iniciativa da senadora Fátima Bezerra, quero ressaltar também, faz parte, como também da vida parlamentar e política do senador Cristóvão Buarque, de um longo percurso em defesa do livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas. Desde o seu mandato como deputada federal, temos tido na senadora Fátima Bezerra uma parceira permanente, constante, nessa longa luta por um Brasil de leitores. E, portanto, esse debate a respeito da lei do preço fixo ou da regulação de preços do mercado do livro é algo que se soma a essas muitas iniciativas que a senadora vem tomando e que me parecem fundamentais para o momento que estamos vivendo. Queria ressaltar também que essa discussão é uma longa e antiga já discussão dentro do mercado editorial brasileiro e junto aos livreiros. Nós temos talvez mais de 10 anos desse debate, seguramente mais de 10 anos, e a nossa satisfação, não apenas enquanto editor universitário durante muito tempo, que fez parte desse debate desde o início, é perceber, e aí saúdo os presidentes das entidades do livro do nosso país, a Câmara, o SNEL, a ANL, a Abre Livros, a Libre, enfim, todos aqueles que estão em torno da nosso ofício de editores e livreiros, pela maturidade com que essa discussão chegou nesse momento. Há maturidade que busca o consenso de todos, uma posição que os colegas devem se lembrar que sempre defendi. Essa lei é uma lei que deveria chegar aqui já com o respaldo profissional, com o respaldo maduro de todo o setor editorial e livreiro do nosso país. Ao dizer isso, eu queria dizer também a vocês que, ao saudar a todos aqui presentes e a essa discussão, eu queria ressaltar a presença do Ministro da Cultura e do Ministro interino da Educação, porque é fundamental, cada vez mais, nós ilustrarmos com a presença física, com a presença pública dos senhores ministros da Educação e da Cultura nos debates sobre o livro e da leitura, porque nós somos seguramente o país que dá o exemplo para toda a América Latina na união da cultura e da educação em torno da leitura. É sempre bom reafirmar isso, não é? E não sou eu que estou dizendo, são colegas da Argentina, do Chile, que nos disseram isso muito recentemente, da própria Colômbia, de todos os países que têm os seus planos nacionais de leitura e que vem no Brasil um exemplo forte de que a cultura e a educação, de fato, precisam estar juntas nessa luta pela construção de um país de leitores. A importância da regulação de preços para o desenvolvimento da leitura no Brasil se faz muito presente em vários pontos do Plano Nacional do Livro e Leitura.
eu realço o eixo 4, que é o desenvolvimento da economia do livro, entendendo o desenvolvimento da economia do livro, todo o ciclo criativo que começa com os autores, sem eles nada seria possível. Começa com os autores, pelos editores, pelos livreiros, pelos distribuidores, ou seja, toda essa discussão que envolve a fixação de uma política de regulação de preços parte principalmente do eixo 4 e fomenta também o conjunto, digamos assim, dos objetivos do Plano Nacional do Livro e da Leitura, ao proporcionar ao país a possibilidade não só apenas da manutenção, mas principalmente da expansão da bibliodiversidade, que todos os autores de todos os cantos desse país tenham a possibilidade de estar nas livrarias, de concorrer nas editoras, para que, com o pé de igualdade, cheguem a uma ampla distribuição, a uma ampla oferta, atendendo também, nesse caso, o item 1 dos nossos 4 eixos, que é exatamente o eixo da democratização do acesso. Democratizar o acesso significa também oferecer tudo que se faz nesse país, em termos de livro, leitura, leitura e da nossa literatura, principalmente. Nós temos, ao mesmo tempo, exemplo do que já ocorre na França também, e aproveito para saudar o nosso amigo Jean-Guy Boin, que está aqui para nos trazer o exemplo francês, uma competição comercial mais igualmente saudável, né? No sentido de que podemos ter uma rede de livrarias que possa competir entre si, dentro das regras, obviamente, comerciais, mas também proporcionando aos clientes, aos leitores, que realmente é aquilo que nos interessa enquanto política pública de livro, leitura e literatura, ter aos leitores a possibilidade de acesso a todos os cantos do país, em qualquer lugar em que esteja, da nossa literatura e da oferta do mercado editorial. É bom lembrar que, dentro dessas grandes perspectivas do PNLL, onde esse projeto de lei que agora discutimos, ela se insere dentro de uma busca muito importante que estamos tendo no nosso país, de afirmação desta política de Estado representada no Plano Nacional do Livro e Leitura. E é bom dizer também, e sempre reafirmar, que esse caminho que já está longo, iniciado lá em 2006, e que envolveu todo o país em centenas e centenas de debates, e que hoje nós podemos, senhores ministros, dizer com todas as letras que nós temos um Plano Nacional do Livro e da Leitura, que, se ainda não é uma lei, ainda se mantém como um decreto, com o projeto de lei, como bem lembrou a senadora Fátima Bezerra, que está na Casa Civil para chegar a essa casa. Espero em breve, para um bom debate parlamentar, os aperfeiçoamentos que se fizerem necessários e a sua promulgação o mais rapidamente possível. Se estamos, do ponto de vista legal e formal, ainda como decreto, é importante dizer que o que eu ouço por todo o país, em todos os cantos em que estou, e viajo bastante na formação dos planos estaduais, nos planos municipais de livro e leitura, já não existe mais o Plano Nacional do Livro e Leitura do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação. Existe, na linguagem de todos os bibliotecários, escritores, livreiros, autores, militantes, mediadores da leitura, existe o nosso plano de leitura. É assim que se referem ao Plano Nacional. O nosso plano e os eixos desse plano. Então, me parece que aquele plano que começou num debate lá em 2006, que foi crescendo aos poucos, é agora um plano realmente capilarizado por todo o Brasil. E que diz, e tem tudo a ver, nos seus valores e complementos com aquilo que hoje se busca como a pátria educadora. Isso é muito importante ser trabalhado, principalmente porque, no entendimento do Plano Nacional do Livro e Leitura, a pátria educadora
precisa da leitura para se afirmar. E a leitura, para se afirmar, precisa da cultura e da educação. Então, nesse sentido, é que nós temos o maior orgulho e prazer de saber que, nesse momento em que se discutem vários projetos de lei, um conjunto de projetos de lei. Ontem mesmo estávamos discutindo um projeto de lei que cria o Fundo Setorial da Pró-Leitura, também em audiência pública na Câmara Federal. Vários projetos estão em tramitação, mas todos eles são importantes, devem seguir, devem ser trabalhados buscando o consenso, mas ressalto mais uma vez que aquilo que nos dá a total unidade, consenso e abrangência se encontra claramente na lei do Plano Nacional do Livro e Leitura, que, com seus 4 eixos, da democratização do acesso, da formação de mediadores, do valor simbólico do livro e da leitura, do apoio à economia do livro, nos darão o caminho, a chave, a estratégia para chegarmos a um Brasil de leitores plenos que nós tanto precisamos. Vamos em frente, vamos nos somar às dezenas de planos estaduais e planos municipais de livre leitura que já existem pelo país e que estão em formação. E eu espero que em breve estejamos também comemorando no Congresso Nacional a promulgação da lei do Plano Nacional do Livro e Leitura. Muito obrigado. Bom, agradecemos a contribuição aqui valiosa do professor Castilho ao debate e passamos agora imediatamente a palavra ao professor Luiz Cláudio Costa, ministro de Estado da Educação interino. Queria cumprimentar a todos os presentes nesse encontro, aqueles que contribuem para que a leitura nesse país se estenda cada vez mais e chegue aos níveis que todos nós desejamos. Queria saudar e cumprimentar a senadora Fátima Bezerra, vice-presidente da Comissão de Educação, Esporte e Cultura do Senado, e dar aqui o testemunho que a senadora tem sido uma parceira do Ministério da Educação em todas as etapas, em todas as nossas discussões que envolvem a educação, principalmente no PNE. Saudar o ministro Juca Ferreira, ministro da Cultura, parceiro do Ministério da Educação. Já fizemos diversas reuniões juntamente com a equipe dele, com o ministro Renato Giannini, e temos a convicção que com o ministro Juca nós vamos avançar cada vez mais nessa parceria. Saudar o José Castilho, secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura, agradecer pelo trabalho, pela dedicação, pela competência com a sua equipe. Saudar o nosso senador Cristóvão Buarque, parceiro do Ministério da Educação, ex-ministro da Educação, que tanta contribuição dá à educação nesse país. Saudar o deputado federal Zé Ayrton Cirilo, o deputado federal Odorico Monteiro, também reconhecendo o trabalho e a dedicação que a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, dá sempre às causas da educação. Saudar o nosso secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, professor Manuel Palacios, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Marcos da Veiga Pereira, o Richard Sharkin, presidente da International Publisher Association, Jean-Guy Boin, diretor-geral do Escritório Internacional das Editoras da França. Esse momento, senadora, talvez seja tão histórico quanto o momento que nós tivemos em 2006. Em 2006, quando nós tínhamos praticamente 20 anos de separação do Ministério da Educação e Cultura e a criação do Ministério da Cultura, que se deu em 1985, e a partir daí, curiosamente, uma separação que deveria ser simplesmente uma separação para a gestão, por diversas razões, trouxe também uma separação filosófica, não é? E essa ação, talvez, ministro Juca, de 2006, tenha sido a primeira em conjunto de uma portaria interministerial. Os dois ministros se sentaram, à época, então, o ministro Haddad e o ministro Gilberto Gil, e aí começou a reaproximação daquilo que nunca devia ter sido apartado filosoficamente, né? Na gestão, sim, eu acho que é importante pela relevância dessas duas áreas, mas não se faz, nós sabemos que não se faz a educação sem a cultura e nem a cultura sem a educação. Então, nós temos que estar juntos nas nossas ações, que podem estar separadas e devem estar, entendo, da forma que estão em ministérios, mas nós temos que ter objetivos comuns, porque o ministro Renato Giannini diz que
a cultura é a educação livre, a educação sem a formalidade. Ela tem verdadeiramente esse aspecto, ela pode avançar mais, e muitas vezes nós, na educação, apesar de muitas vezes termos que ser ousados, temos que ser formais. Eu acho que esse avanço que nós tivemos em 2006, com a criação dessa portaria, logo depois, em 2011, nós tivemos o decreto, que já foi um avanço, e agora nós temos a proposta de um projeto de lei. É isso mesmo, né? Quando as coisas são discutidas e nós percebemos, isso é muito importante, o Plano Nacional do Livro e Leitura, ele teve mais de 150 reuniões públicas. Muitas pessoas gostam que as coisas sejam decididas sem discussões, sem reuniões, mas eu gosto muito dessas discussões porque não se pode ter a prepotência que alguém conhece tudo e sabe tudo, não é? Nós temos que ouvir todos que participam dessa construção. Na educação é assim também. O Plano Nacional de Educação, ele veio de quê? De conferências municipais, de conferências estaduais, de conferências nacionais, é assim que se constrói, não é? Porque senão nós vamos simplesmente ter alguns poucos que julgam ter todo o conhecimento e competência para tomar as decisões. Então, esse plano nasceu, os números já mostram o quanto nós avançamos, não é? Nós avançamos muito, temos muito o que fazer. O Brasil é sempre assim, né? Quando a gente olha o filme dos últimos anos, o filme é muito bom. Quando a gente olha a foto é desafiadora, temos muito o que fazer. Então, quando a gente olha o que avançou, a trajetória, ela é uma trajetória de sucesso. Mas quando a gente olha o que falta, a gente vê que temos muito o que fazer. É por isso que nós estamos aqui hoje. Eu tenho a convicção que com esse projeto de lei nós vamos avançar naquilo que todos nós queremos. Além dos eixos que já foram falados aqui, que estavam lá na portaria, quando nós criamos o Plano Nacional do Livro e Leitura, a democratização do acesso. Quer dizer, é o direito à leitura, né? É mais do que a oportunidade, é verdadeiramente o direito. Nós não podemos permitir que um jovem, pela sua classe social, pelo seu CEP ou por qualquer outra situação, ele seja privado da leitura, não é? Ele não tem esse direito, ele tem que ter esse acesso. O fomento à leitura na formação de mediadores, aí também na pedagogia, na formação dos nossos profissionais, a valorização institucional da leitura e o seu valor, né, simbólico. Se isso já era atual em 2006, hoje é muito mais com as concorrências que nós temos. A tendência que nós temos hoje, se nós não cuidarmos disso, é que o jovem se afasta da leitura, por diversas razões que nós sabemos. Você tem outras, né, outros atrativos. E aí o eixo 4, que como já foi falado pelo Castilho, a lei trata um pouco disso, sem descuidar dos outros aspectos, que é o desenvolvimento da economia do livro, né? No sentido que nós possamos ter essas ações todas, uma política de Estado, que verdadeiramente é o que estamos construindo aqui. Nós temos os números, né, do Ministério da Educação no Plano Nacional do Livro Didático, que é parte de todo esse processo, quer dizer, que a gente avança. Nós, só para vocês terem ideia, em 2015 agora, que é o ensino médio, nós estamos com 15 milhões de livros para o Norte, 40 milhões de livros para o Nordeste, 52 Sudeste, 17 milhões para o Sul, 10 milhões para o Centro-Oeste, atendendo muita gente. No PNBE também, que é a Biblioteca na Escola, nós tivemos em torno de 19 milhões de livros distribuídos desde a educação infantil e creche até a educação de jovens e adultos, né? E precisamos avançar cada vez mais. Nós temos o grande desafio agora do nosso Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele tem 19 metas, mais uma que financia as outras 19, né? Então, são 20 metas, mas ali as 19. Quando nós observamos o Plano Nacional de Educação, construído nessas discussões que todos nós fizemos, nós observamos que o Brasil será uma pátria educadora se nós conseguirmos esse Plano Nacional de Educação. Quer dizer, o caminho pavimentado para a pátria educadora é do Plano Nacional de Educação, que nós temos ali metas e estratégias muito bem colocadas, discutidas, responsabilidades do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, da sociedade, das redes municipais, estaduais e federais de educação, enfim, de todos nós da Câmara e do Senado, que aprovou isso por unanimidade, e, evidentemente, da sociedade brasileira. E ali, quando nós observamos indicadores quantitativos e qualitativos da nossa educação, com certeza nós temos parte disso tudo a questão da leitura, né? Que nós sabemos o que ela forma de pensamento crítico, de cidadania, o que ela permite que os jovens possam ter a opinião própria baseada em reflexão, né? E que isso possa ter e possa ser aberto a todos, como eu disse, independente da sua classe social. Nós temos no Ministério da Educação, em termos de filosofia, de discussão do projeto,
e que atuam diretamente com o Castilho e também com o Ministério da Educação e juntamente com o Ministério da Cultura, a Secretaria de Educação Básica, que é a nossa secretaria que cuida, né, de todo o processo formal do nosso ensino básico, e nós temos também a nossa Secretaria Ética por Natureza, que é a SECADI, né? A gente diz que a SECADI é a secretaria que nós sonhamos em extinguir um dia no Ministério da Educação, porque o dia que todos os nossos problemas éticos de inclusão estiverem resolvidos, nós podemos extinguir a SECADI. Mas até lá, nós precisamos fortalecer, ele participa efetivamente do PNLL, exatamente para permitir que todos os públicos, e nos dá uma visão diferente sobre esse plano. Nós vamos continuar participando efetivamente, como o Castilho sabe, o ministro Juca sabe, a senadora, desse projeto, desse plano. Quero trazer aqui a saudação do nosso ministro Renato Giannini, que está acompanhando a presidenta nessa viagem aos Estados Unidos, mas ele pediu que trouxesse todo o apoio do Ministério da Educação para que nós possamos continuar nesse processo que começou lá em 2006 e avança agora para que tenhamos um projeto de lei que simplesmente vai concretizar aquilo que já foi dito aqui, e o Castilho falou muito bem, é verdade. Quando você vai no interior desse Brasil, quando você vai na escola, quando você vai no município, você percebe que ninguém fala de um programa federal. Todos se sentem parte. Isso é muito importante, porque você incorpora a cultura, né? E eu tenho a convicção que isso está incorporado. E eu quero reiterar aqui, ministro Juca Ferreira, que com certeza essa é mais uma das ações que nós estaremos fazendo em conjunto, dessas reuniões que fizemos. E o ministro, antes de entrar aqui, ele me dizia que, Luiz Cláudio, nós temos que fazer, porque o MEC é educação, 2 mais 2 não são 4, são muito mais do que 4. É verdade, quando nós nos unimos assim, a gente avança muito. Parabéns, senadora, parabéns a todos que aqui estão, contem com o Ministério da Educação para que nós possamos avançar cada vez mais. Muito obrigado.